pensou, né? Eu vou pensando enquanto isso, então. Toda a península tem uma baía? Eu acho que não. Tô tentando lembrar as penínsulas que tem. Mas tem a Península Ática, não é uma península? Eles não chamam de península. Ática, a Grécia. É. Península Itálica. Eles chamam de península, não chamam de península? Chamam, porque é um braço de terra no mar, não é? Não, necessariamente não vai ser, porque são coisas diferentes, não são? Península é um braço de terra que avança no mar. Baía deve ser alguma coisa que deve ser mais ou menos fechada. Eu imagino que seja algo assim. Acho que dá para ter uma Então, sem ter a outra. Claramente dá para ter uma baía sem ter uma península, isso com certeza. Mas dá. Eu aposto que sim. Eu acho que eu chutaria que uma não implica a outra. a Flórida, por exemplo, ela forma lá o Golfo do México, né? Que é um golfo, não é uma baía. Que um golfo é apenas uma baía grande. Não sei, aí já acho que é fora da minha jurisdição, eu não sei. Sim. Essas coisas de geografia, no final, são definições e tem um certo grau de. Não sei se existe a Liga Internacional dos Geógrafos que fala isso ou aquilo. Eu acho que tem, porque definiram o tamanho da ilha. Ilha é qualquer pedaço cercado por terra, de água, pedaço de terra cercado por água por todos os lados, de tamanho menor ou igual ao da Groenlândia. Isso é definição de ilha. Eu imagino que sim, por alguma convenção. Não sei se para o IBGE, porque o IBGE também tinha algumas diferenças que eu lembro de ter lido que não se adequava ao resto. Mas tem definições, porque no final tá bom. A rigor, você vai chegar, a Austrália é uma ilha, você vai cair nesse problema, né? Será que Sim. toda a América, em última análise, vai ser uma enorme ilha? Você vai cair nesse problema, sabe? Uma vez que você constrói o Canal do Panamá, você está dividindo uma grande ilha em duas? Não sei, é uma pergunta. Tem que ter uma arbitrariedade, né? Porque a Austrália dizem que é um continente também, às vezes, não dizem? Vai ver que aí entra a coisa. Dado que coisas que são maiores que a Groenlândia Uhum. são continentes, vai ver que é isso. Que é encantador que Se- exista a Groenlândia. Muito, É, e eles ainda são uma colônia, né? sim. Tipo, a Dinamarca possui, né? Possui e explora e elimina, né? Sei que a Islândia foi colonizada pelos vikings, né? Século IX. Sim. Érico o Vermelho. Pra que rimar amor e dor? Eu não sei, mas na verdade isso é uma coisa que às vezes me incomoda. Hum, Porque, tá bom, tem a música lá, Amor na Filosofia, etc., mas todo mundo rima isso, pô. Sabe, tem aquela outra música do Tom Zé, São Paulo, meu contador, São Paulo, meu amor, sabe? Parece uma rima no final óbvia. Amor e dor, de fato, amor e dor. Já sabemos. Para que rimar amor e dor? É uma pergunta retórica, no fundo, não é? uhum. Isso eu estou tentando lembrar, mas uma vez eu tinha anotado as músicas que rimavam amor e dor, e de fato todo mundo rima amor e dor. Eu tinha anotado, mas a que eu me lembro agora era São Paulo. Eu tinha achado umas três, assim. Deve ter muita, deve ter muita, deve ter muita. Fez, a música é brilhante. Sim. Porque no final ele faz direito. Ele não está rimando amor e dor. Ele pergunta sem rimar. Mora na filosofia para que rimar amor e dor, só que ele não está fazendo um verso para que amor e dor. Então, esse problema não é dele. Que coisas têm tema? Coisas têm tema. É que a gente pensar também que coisas que não têm tema. E que não tem tema. Acho que no último caso você pode colocar tema em tudo. Todas. Todas as coisas têm tema. Sei. É que o tema é muito mais pela organização das coisas do que pelas coisas em si, não é? O tema, no final, o tema não é dado pelas coisas, mas o tema é dado nas coisas. As coisas não têm. As coisas efetivamente não carregam tema. O tema está em quem organiza. Então, a pergunta que coisas têm tema seria nenhuma. Nenhuma, é isso. As coisas não têm tema. Não, também não dá para dizer que nada tem tema, porque tema existe. Se nada tem tema, tema não existe, né? Ok, as coisas não têm. As coisas sozinhas não têm tema. As coisas que estão organizadas têm tema. Porque a ordem vai dar o tema. O príncipe Harry, ele é judeu? Não. Na realidade, não. Mas você sabe, faz parte da minha ideia de ficção, de plano, fazer essa história, escrever essa história. E, na verdade, ele também, não sei se ele já é ou se ele está tentando se tornar. Talvez esse é o grande jogo da coisa. Porque ele não é judeu. Ele está tentando se tornar, é essa a questão. E ele Sim. está tentando porque justamente é a coisa mais inalcançável para ele. Ele jamais pode ser judeu. É um sonho impossível. A única coisa que ele não podia ter. Ele é herdeiro da Igreja da Inglaterra, toda aquela da Inglaterra, o avô dele
sei lá qual antepassado dele. Sim. O que te irrita? Muitas pequenas coisas me irritam, eu acho. Barulhos pequenos, sons pequenos, gente chutando cadeira atrás, ou fungando, enfim, esses pequenos barulhos irritam, se repetidos. O que tem em um banquete etrusco? Eu imagino que deva ter algum vinho, alguma caça, eu chutaria. É que eu não sei qual é a história da culinária no que hoje é Itália, né? Sim. Como é que era isso 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, não sei. Mas vinho com certeza, a comida de fato eu não tenho a menor ideia. Sim. Todos os seres vivos do mundo estão conectados? O que é estar conectado? Não tem resposta. Não estão conectados. Né? Bem, você vai chamar de conexão, é estarem no mundo, eles estão. Né? O que é conexão, então? Aí é o ponto. Eu acho que não estão conectados, não estão ligados. Eu acho que não tem nada que me ligue sei lá, um ganso do outro lado da Terra. Né? Eu não sei, nada do que eu fizer vai afetá-lo e vice-versa. Né? Estar conectado e nada do que você faz influenciar o que o outro faz, ou a ação do outro, ou a vida do outro, ou o que o outro pensa, ou o que o outro... Acho que não. Né? E aí vai para uma questão mais simbólica. Simbolicamente, nós estamos todos conectados, porque todos nós somos seres vivos, todos nós respiramos em alguma medida e todos nós estamos no sol, que vem bater na nossa janela todo dia. Né? Mas aí também aí todos os objetos no universo também são conectados, porque todos eles compartilham do universo. Aí perde a graça, sabe? Simbolicamente dá para achar um denominador comum aqui. O universo, a energia nos une a todos. Né? Então também nos une a todas as estrelas. Não sei, nos une a muita coisa. Né? Mas também dá sentido se você pensar, né? Porque tá bom, simbolicamente, mas o que você falou do Sol, simbólico e é interessante também. Você pensar que nós compartilhamos a mesma estrela e apesar da não conexão estrita, há uma conexão fora. Você. Tem algo comum. Qual o lugar mais frio do Rio? Lugar mais frio do Rio. Acho que depende da época do ano. O Rio tem maiúscula? Se é o Rio, eu imagino que deva ser, não sei, no inverno claramente a superfície. Se é o Rio, o curso de água. É a superfície, porque no inverno a superfície congela, mas o fundo não. O fundo da piscina é mais frio do que a superfície. Não sei, depende. Porque a água fica lá, convecção girando, eu não sei. Mas a impressão que eu tenho é que o fundo da piscina é mais frio do que a superfície. Talvez no Rio seja a mesma coisa. Essa piscina é coberta, lugar mais frio do Rio. No inverno é a superfície, mas o resto, não sei. Não faço ideia. Você já viu Churchill pelado? Acho que não. Mas acho que dá para imaginar. Sei lá, um velho com uma bundinha pequena. O que é impensável? Essa é uma boa pergunta. Né? O que é impensável? É impensável, que a gente usa impensável como algo que não pode ser feito, e não como algo que é impensável, de fato, né? Sabe, aquela coisa, o homicídio é impensável, mas não é impensável. A gente não, é o que não pode ser feito, é pensável, mas não factível. Porque o que de fato for impensável não é pensável, não existe, é não concebível. Existe uma palavra para que não serve para o que ela serve. A pergunta é muito boa. O que é pensável não é o que é impensável, o que não pode ser feito, é isso. Né? No final é tabu, aí é coisa, não posso nem, tenho que cercear meu próprio pensamento, tenho que negar minha própria cabeça, né? Não pode. Na verdade, talvez não seja o que não pode ser feito, mas o que não pode ser dito, né? Tudo em excesso é ruim? Eu tenho a impressão que não, mas eu devo pensar em um exemplo. Né? Tá Sim. difícil. Né? Depois sai um monte de coisas que são boas, assim, que não dá para reclamar de você ter mais e mais e mais. Sabe, você vai falar, tudo é muito poderoso, mas você vai falar, não, saúde em excesso é ruim, não, amor em excesso, dinheiro em excesso, você não vai reclamar, ninguém vai reclamar, sabe? E não dá para pensar, ok, você pode pensar, não, ficou muito rico e sofreu, ok, mas que falta outra coisa. Não é, a culpa não é do excesso de saúde, a culpa não é do excesso de amor, a culpa não é do excesso de dinheiro, a culpa é da falta de alguma outra coisa. Né? O que é masturbação verbal? Ficar forçando uma palavra empolada, construção estranha. Às vezes eu acho que, se quer um exemplo de masturbação verbal, tem alguns textos do Viscu que são pura masturbação verbal.
Mas a graça estava ali, que aquilo é intencional, era confundir, mas aquilo tem umas frases absurdas. Você vai forçando um monte de adjetivo que ninguém conhece, palavra que ninguém conhece. Eu procurava palavra em dicionário de sinônimo para parecer mais e mais e mais antigo. Aquilo era masturbação verbal. Mas não só aquilo, evidentemente, está cheio disso por aí. Essa construção que você apontou na minha resenha do livro lá, falta fleuma e mais alguma coisa, e maracutaia, tudo a mesma frase. Eu acho que tem uma empolação intencional ali. Falta fleuma e detalhe para tratar de todas as maracutaias anteriores da companhia. É isso, eu acho que tem algo. Usar fleumas e maracutaias na mesma frase é masturbação verbal. É muito metido a besta, eu acho uma graça. Porque no final é justamente isso. O prazer tá para mim, não tá para o leitor. Eu que rio, não a pessoa que vai abrir a resenha e esse negócio e falar que esse cara chato tá escrevendo, sei lá. É isso aí que tá o jogo. Primeiro para mim, fazer uma forma mesmo, né? Uma pergunta sempre tem que ter um ponto de interrogação? Essa pergunta tem interrogação. É que às vezes a gente escreve coisas que parecem perguntas, mas não são perguntas, mas são perguntas sem interrogação. Mas é que aí justamente você está entrando no mundo da ambiguidade. Daí sem interrogação, aí fica de fato ambíguo. E você pode dizer o que. Enfim, aí vai depender da entonação. Mas a entonação vai ser dada pelo ponto de interrogação. Então você volta para o mesmo problema. Assim, eu diria que sim, uma pergunta inequívoca tem interrogação. Com quem você aprendeu a conversar? Acho que a resposta deve ser os meus pais, os meus avós. E provavelmente o meu irmão, talvez tenha sido meu irmão. Provavelmente os primeiros diálogos horizontais, vamos dizer assim, algo mais de igual para igual, tenham sido com ele. Quantas crianças, talvez, mas aprender na prática, essa é a vida. Não tem aula de conversar, né? A gente tem aula de conversar no curso de francês, mas não de conversar em português. Na língua que está nascendo também. Agora, que saudade de uma aula de francês, de conversação, meu Deus do céu. Nossa, era maravilhoso. E naquela minha turma, você lembra dessas histórias que era eu com as 4 mulheres lá? Aquilo era o paraíso. Putz, segunda e quarta, 2 da tarde. Era que a Elaine, a Maria Fernanda, a Maria Helena e qual é o nome dela? A Regina aparecia de vez em quando. A Célia, tinha a Célia também. Era muito engraçado. Nossa, era ótimo. Era um debate acalorado, 2 debates por semana. Só tema bom, sabe? Você abriu o livro didático, tinha lá, dado que era um livro didático em francês para adultos, os temas importantes da cultura francesa. A Europa, a imigração na Europa, as lutas do trabalho, a revolução sexual. Que tema melhor para falar com essas pessoas do que isso? Né? Sempre dava briga. Eu sempre estava no lado oposto ao da Célia e da Maria Fernanda, sempre. Mas a Elaine jogava comigo. Não, ela era mais liberada. Mas daí ela foi morar no Aras dela. Enfim. Aprendi a conversar com elas, em francês eu aprendi a conversar com elas. Eu me arrependo de não ter um diário daquela época para me lembrar da bobajada de todo dia. Sim. E você já conversou com um coroinha? Não, eu acho que não. Acho que eu nunca falei com nenhum coroinha. A não ser que alguma pessoa tenha sido coroinha e eu não soubesse de antemão, praticando a coroinhação. Não. Não. Nunca Não. conversou. Muito menos em uma missa, nunca. Chuva no mar é como sono na insônia? Não. Não, eu acho que são coisas completamente diferentes. O sono na insônia é a resolução, é a cura. Sabe, todo mundo na insônia espera sentir sono, finalmente. Mas chuva no mar, por um lado você pode dizer é a mesma coisa, porque afinal é água caindo em água, mas não é a mesma coisa. É água doce e salgada. Mas também não é a cura, não é cura. Um lado é cura, outra coisa não é. 10% de desconto à vista ou 3 vezes sem juros no cartão? 10 à vista ou 3 vezes no cartão, 10 à vista. Enfim, na verdade, enfim, aí é papo chato de matemática financeira, mas há vezes em que às vezes talvez valha a pena você pagar em 3 vezes, depende. Use literalmente errado em uma frase. Está muito calor aqui hoje. Está literalmente fervendo. Eu estou literalmente em chamas. Eu literalmente não estava nem aí. Mas é que aí, de fato, talvez esteja correto, porque talvez as pessoas não estivessem nem aí. E daí as pessoas usam literalmente para falar
coisa que não faz sentido. Ele literalmente me atropelou, eu não sei. Mas às vezes as dúvidas são tão grandes, que não são exatamente dúvidas, são não entendimentos. Né? Qual é o tipo de copo que você gosta? Eu sei de quais copos eu não gosto. Esses copos que às vezes servem cerveja que são muito altos, eu detesto eles. Porque, especialmente no final, quando você já bebeu um pouco, e quando você vira, dado o comprimento do negócio, a cerveja vem com tanta velocidade Uhum. que você baba, eu babo sempre. Aquele, sabe, o final, os últimos 2 goles da cerveja, nesses copos que tem. Porque você vira, o negócio desce correndo. Esquenta. Daí faz assim, bate aqui, sobe pelo bigode, cai pela boca, escorre, cai na sua camisa. Eu prefiro coisas mais baixas, assim. É o que tinha na Target aqui do lado para comprar. Né? Mas é Uhum. cada coisa, assim, que eu vejo acontecer aqui. Nos Estados Sabe? Unidos? Não, no meu apartamento mesmo. Né? Aqui é quase um estudo antropológico, de fato, de outras culturas. Tem uma coisa que, sabe, é anotação. Sim. E eu anoto o que eu vejo. Anoto, o meu diário é para isso. Ou para comentar depois com as pessoas. É fundamental, sabe? Senão, sabe, tem uma coisa que me mata aqui. Que às vezes eu vejo um dos colegas que só come rigorosamente a mesma coisa todos os dias da vida, todas as refeições, jantar e almoço. É sempre a mesma coisa. Mas literalmente a mesma coisa. Aí literalmente é um uso correto da palavra literalmente. Porque é literalmente a mesma coisa. E daí você pode falar, não, eu acho que você pode ter às vezes almoço e jantar a mesma coisa e por uma vida inteira e gostar, porque há algumas coisas que podem ser boas assim. Mas não vai ser peito de frango super assado, seco, com algum acompanhamento. Isso para mim é abominável. Mas você tava falando de outra coisa e fez essa ligação. O que que era? Acho que eu vou aproveitar também, vou te levar que eu vou preparar o meu sanduíche de salmão.